É assustador pensar nisso, mas nosso planeta está repleto de produtos químicos que podem nos matar antes mesmo de sabermos como pronunciar o nome deles. Alguns são tão voláteis que podem explodir antes mesmo de serem tocados, e outros são mortais a ponto de uma partícula mínima ser o suficiente para matar 1 milhão de pessoas. Então, pegue seus óculos de proteção e venha conhecer as substâncias mais perigosas do mundo. Etilenoglicol. Quando ingerido, o etilenoglicol é capaz de matar lenta e dolorosamente ao longo de vários dias, desligando sistematicamente seus órgãos internos. O lado positivo é que ele tem um sabor doce, muito comum de se usar como anticongelante. Quando esse produto químico é ingerido, ele reage dentro do seu corpo, formando eventualmente ácido oxálico, o que é uma péssima notícia. A combinação química resultante afeta o sistema nervoso central, depois os rins e o coração. Várias fatalidades são relatadas como resultado da ingestão de etilenoglicol todos os anos nos Estados Unidos, principalmente na forma de anticongelante. Com sua cor brilhante e sabor doce, muitos países exigem a adição de um sabor amargo ao anticongelante para impedir que as crianças confundam o material com refrigerante. Estricnina. Originalmente usada como pesticida, a estricnina também se mostrou bastante eficaz em matar seres humanos. Se você inalar, engolir ou apenas entrar em contato na região dos olhos, pode ter convulsões musculares agonizantes e asfixia. Ela tem como alvo a medula espinhal, que é o grande centro de comunicação nervosa, e substitui as células responsáveis pelo controle muscular. Os sinais são enviados por todo o sistema nervoso sem regulamentação, causando espasmos súbitos no corpo. Ao final, todos os músculos do seu corpo começam a convulsionar incontrolavelmente, como uma cãibra muito dolorosa no corpo inteiro. Então, finalmente, seus pulmões se colam e a morte ocorre. Que coisa mais desagradável. Tabum. Conhecido por ser um componente do gás nervoso ilegal usado em vários crimes de guerra, o tabum interrompe o sistema nervoso e causa contrações musculares constantes e no corpo inteiro. Mas seus outros sintomas são mais incomuns. O agente nervoso faz com que os seus olhos soltem lágrimas de forma incontrolável e também desencadeia a produção excessiva de muco. O tabum pode ser neutralizado com lixívia em pó, mas isso tem um preço. Quando o tabum reage com o alvejante, ele produz um gás venenoso chamado cloreto de cianogênio, de modo que você só arruma outro problema. Em 1993, a criação ou armazenamento de tabum foi proibida pela Convenção sobre Armas Químicas. A partir de 2015, todos os estoques conhecidos no mundo foram destruídos. Mas se você encontrar tabum, faça um favor a si mesmo e corra para bem longe. TCDD 2378 tetraclorodibenzo P-dioxina, ou TCDD, para abreviar. É ainda o pior que o seu nome sugere. Esse produto químico foi um dos principais ingredientes do agente laranja, um desfoliante tóxico usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Os militares o usaram para remover as folhas das árvores nas selvas da região, aumentando a visibilidade. Infelizmente, se livrar da cobertura de árvores é apenas uma das habilidades desse produto químico. Também causou defeitos congênitos generalizados por anos nas áreas em que foi usado. O TCDD também pode causar câncer, não diretamente, mas promovendo os traços causadores de câncer de outros compostos que já estão em seu corpo. Então, não é ele que esteja mesmo te matando. Ele está sendo apenas o cúmplice. Amianto. Citando The Office, o amianto é o assassino silencioso. Esse material macio e pegajoso provavelmente não é o que a maioria das pessoas pensa quando visualiza materiais de construção. E é mesmo surpreendente saber que essa substância estranha e de aparência sintética é extraída da terra. O amianto era comumente usado na construção civil há anos, mas por conta das doenças pulmonares mortais, a maioria dos países, exceto Estados Unidos e alguns outros, proibiu completamente o seu uso. As fibras de amianto são tão pequenas que são capazes de se envolver em torno de seus cromossomos, causando mau funcionamento e formação de tumores. O amianto também pode causar asbestose, quando essas fibras entram nos pulmões, causando cicatrizes e falta de ar. Infelizmente, não há tratamento conhecido para isso. Então, ouça o conselho de Toby e fique longe. Azida. Considerado o composto mais volátil e explosivo do mundo, ainda mais do que Christian Bale antes do café da manhã, a azida pode explodir com calor, a radiação ou mínimo contato físico. É uma substância tão sensível que, às vezes, os cientistas nem sabem por que ela explode, pois não há estímulos óbvios. Mesmo executando testes diferentes usando nada além de luz, pode fazer com que ela exploda. A razão para isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. Graças à sua ridícula explosividade, a análise é quase impossível. Trifluoreto de cloro.
Se a água mítica do fogo tivesse uma contrapartida científica, seria o trifluoreto de cloro. Esse produto químico é venenoso, corrosivo e pode queimar quase tudo, mesmo materiais normalmente não inflamáveis como vidro e titânio, sem nenhuma fonte de ignição como uma faísca. É tão reativo que quando os cientistas trabalham com ele, eles precisam limpar impecavelmente tudo o que tocarem, porque quaisquer partículas restantes podem queimar diretamente através de seus equipamentos. Mas ele não reage apenas com coisas como vidro, mas também com materiais orgânicos, como seres humanos, como você. Portanto, a menos que você queira acender, explodir e morrer de uma vez, evite o trifluoreto de cloro. Dimetil-cádmio. Se você teve a infelicidade de ingerir dimetil-cádmio, aperte os cintos, pois você está em uma viagem terrível. O composto vai roubar elétrons das moléculas de suas células, o que fará com que elas se autodestruam. E um a um, seus órgãos vão deixar de funcionar. Também há uma chance de ter uma reação explosiva quando entrar em contato com você. Não apenas vai acender, mas a fumaça que emite também vai ser muito tóxica. Se você tiver a sorte de sobreviver a essa provação, provavelmente terá algum tipo agressivo de câncer, uma vez que o dimetil-cádmio também é extremamente cancerígeno. VX. O agente venenoso X, ou VX, foi inicialmente vendido como pesticida antes que as pessoas percebessem o quão incrivelmente letal era para o ser humano e quão terrível seria a morte de quem o inalasse. O que faz com que seja particularmente perigoso é que ele permanece no ar onde foi pulverizado por tanto tempo que é considerado uma arma de negação diária, como uma mina terrestre. Se você inalasse a menor quantidade de VX, as redes de neurônios de seu cérebro ficariam superestimuladas a ponto de exaustão. Você sofreria violentas contrações musculares no corpo inteiro, convulsões, paralisia e, eventualmente, morte por asfixia. Eu acho que a maioria das pessoas prefeririam pisar em uma mina terrestre. Amatoxina. A amatoxina é encontrada nos cogumelos da família Amanita, também conhecidos como chapéu da morte, o que é apropriado, pois são venenosos para tudo, exceto para eles mesmos. A amatoxina impede seu corpo de formar proteínas e suas células começam a morrer como resultado. Isso vem com uma lista horrível de sintomas, incluindo insônia, diarreia, micção excessiva, danos no fígado e morte. Portanto, a menos que você queira uma morte agonizante, não coma cogumelos na floresta, a menos que realmente saiba o que está comendo. Anatoxina. Não deve ser confundida com amatoxina. A anatoxina é uma substância seriamente mortal produzida por certas cianobactérias. Como essas cianobactérias são encontradas na água em todo o mundo, o risco de elas aparecerem em fontes de água potável é muito real. Os cientistas alertam que temperaturas globais mais altas podem contribuir para um aumento de cianobactérias e, portanto, um risco aumentado de anatoxina, que aparece em nossa água potável. O contato com a anatoxina leva ao desligamento do sistema muscular, começando com a perda de coordenação, seguida por parada respiratória, convulsões e, posteriormente, morte. Muito assustador para algo que, teoricamente, pode estar presente no próximo copo d'água que você bebe. Tioacetona. Esse próximo produto químico não vai te matar, mas certamente causará alguma ação involuntária em seu corpo. Considerado o pior cheiro da Terra, quando uma fábrica em Freiburg, na Alemanha, destilou um pouco de tioacetona em 1889, o produto químico podia ser cheirado a 800 metros de distância. O cheiro era tão horrível que as pessoas que perceberam ele na cidade vizinha começaram a desmaiar e vomitar incontrolavelmente. Mas às vezes, os cientistas simplesmente não sabem quando é hora de parar. Em 1967, alguns químicos próximos a Oxford deram outra chance à destilação de tioacetona. No processo, a tampa de uma garrafa com a qual eles estavam trabalhando se soltou brevemente. Apesar de rapidamente colocá-la de volta, houveram queixas imediatas de náuseas e vômito de pessoas no prédio ao lado. Pois é, isso é para você ver que tem cheiros muito piores do que um banheiro recém-usado. Nicotina. Todo mundo sabe que a nicotina é perigosa porque é viciante, e o tabaco com o qual geralmente vem contém muitas coisas desagradáveis. Mas o que você não deve saber é que tocar a nicotina em sua forma pura pode matá-lo em questão de horas. De fato, entrar em contato com uns 30 mg, o que equivale a 6 grãos de areia, pode ser mortal, mesmo que seja apenas o contato com a pele. A nicotina purificada é usada ocasionalmente como inseticida. Em quantidades concentradas, a nicotina pode causar um bloqueio neuromuscular, impedindo a comunicação dos nervos com o músculo. Sem nada dizendo a eles o que fazer, você fica paralisado. Embora os riscos da nicotina sejam muito piores em suas formas purificadas, em raros casos, você pode até morrer por fumar grandes quantidades de tabaco.
2 irmãos foram mortalmente envenenados depois de fumar 17 e 18 cachimbos, respectivamente. Portanto, se você precisa fumar, não se esqueça de não fumar mais do que 18 cachimbos. Ricina, uma das favoritas dos terroristas. A ricina é um veneno natural encontrado na mamona, cuja eficácia reside na sua indetectabilidade. A ricina mata você lentamente, interrompendo a produção de proteínas em seu corpo, que são vitais para a vida. E o seu corpo gradualmente começa a parar. Uma dose de ricina purificada do tamanho de apenas alguns grãos de sal já é letal, mas mesmo se você ingerir ricina, os sintomas podem levar dias para aparecer. Quando eles finalmente aparecem, incluiriam muita dor, inflamação e sangramento interno. E logo, iria progredir para desorientação, sede excessiva, choque e falência de órgãos. Quando você sabe que está doente, geralmente é tarde demais. E uma vez que seus órgãos falham, a morte já está chegando. Vou passar longe das mamonas a partir de hoje. Ácido fluoroantimônico. O ácido fluoroantimônico é o ácido mais forte do mundo. Ele é tão forte que é difícil de estudar, porque dissolve quase toda a superfície que você o coloca e armazena, emitindo vapores tóxicos ao fazê-lo. O ácido fluoroantimônico tem 20 quinquilhões de vezes mais íons que o ácido sulfúrico puro, sendo muito mais forte. A única maneira de armazenar o material é em recipientes revestidos com politetrafluoretileno, também conhecido como Teflon. Como a maioria dos ácidos fortes, o ácido fluoroantimônico atua retirando rapidamente os principais componentes de outras moléculas, na medida em que o que quer que o ácido esteja em contato se desintegra. Essa colher de liga de galho que reage com a água fornece uma boa representação visual do que o ácido fluoroantimônico poderia fazer, até mesmo a materiais mais fortes. Portanto, você nunca poderia guardá-lo em um copo de vidro padrão como esse. Ele seria corroído quase que na hora. E se você tentasse levantar um copo cheio de ácido, também poderia dizer adeus à sua mão. Toxina botulínica. Quando falamos de substâncias mortais, poucas fazem um trabalho tão assustador como a toxina botulínica, produzida pelas bactérias Clostridium botulinum. A toxina é tão mortal que uma gota de 1 centímetro cúbico como essa é suficiente para matar 1 milhão de pessoas. Se você consumisse uma quantidade letal, seus nervos deixariam de ser capazes de se comunicar. Você ficaria paralisado e acabaria morrendo quando seu coração e pulmões deixassem de funcionar. Mas diferente da maioria das substâncias que mencionei, em doses minúsculas, o botulinum tem vários outros usos que não matam as pessoas, como o tratamento de enxaquecas e a transpiração excessiva nas axilas. Uma variedade específica de botulínico, chamada toxina botulínica A, também é o ingrediente ativo do Botox. Quando usada em doses diluídas, a toxina pode ser injetada para relaxar os músculos faciais e reduzir as rugas. Mas, se você quer saber minha opinião, injetar voluntariamente a substância mais venenosa já descoberta pelo homem na cara me parece como brincar com fogo. E aí, qual dessas substâncias mortais parece ser a pior para você? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!